Oi gente, hacker aqui. E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesmo dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Você pode me encontrar em outros espaços, em outros lugares, eu deixo tudo aqui embaixo. O que eu queria convidar você é para participar do financiamento coletivo. Estamos precisando da sua contribuição. Vem para este financiamento, é lá no Padrim, Jana Viscardi, só me procurar por lá. Eu deixo as informações todas aqui embaixo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos aqui hoje para falar de mensagens, estamos aqui para falar de outro sim, de hackers que invadem o grupo dos procuradores e mandam mensagens através do perfil de um dos procuradores. Não sei se você acompanhou essa história, mas tudo começa quando o The Intercept começa a lançar uma série de reportagens mostrando conversas entre procuradores e juízes, o que não deveria acontecer quando esse juiz está envolvido com um determinado caso. E a conversa é justamente sobre esse caso. Enfim, mais informações aqui embaixo. Achei que deveria trazer a minha contribuição linguística para uma parte dessa história que é, depois das reportagens acontecerem do The Intercept, o que rolou é que o juiz Sérgio Moro, um dos envolvidos nessas conversinhas maravilhosas de pouco legais, foi dizer que ele tinha sido hackeado, que tinham invadido o Telegram dele e que, bom, sei lá, vai saber o que aconteceu. Cada hora ele deu uma versão diferente, disse que foi hackeado, disse que não era mensagem dele, depois que disse que era dele, depois disse que não lembrava mais. Enfim, uma ligeira confusão. De todo modo, nesse processo de falar que tinha sido hackeado, uma série de mensagens do suposto hacker foram divulgadas nas redes. E uma dessas mensagens foi enviada justamente dentro desse grupo de conselheiros, sei lá, do Ministério Público, através do perfil de um dos membros do grupo. Então, o hacker supostamente teria invadido o perfil, né, a conta dessa pessoa, que é o Marcelo Weitzel, que é um conselheiro lá, e aí ficou mandando mensagem para as pessoas ali de dentro. Isso virou um meme, evidentemente, porque o que o hacker fez? Ele disse: oi gente, hacker aqui. É muito bom, né? E aí o meu objetivo aqui, gente, não é dizer se é verdade ou se é mentira, porque eu não faço parte da comissão que investiga esse caso, eu não faço parte de nada disso. O que me interessa aqui é olhar por que eu tô achando graça disso. Porque tem a ver com linguística, tem a ver com a forma como a gente interpreta textos, entende textos, por conta de algumas coisinhas que a gente vai falar já já. Além de falar, oi gente, hacker aqui, que virou um meme maravilhoso pra tudo, inclusive você devia usar, sabe? Deu um fora, ai desculpa, hacker aqui. Eu, por exemplo, já quero, não vejo a hora de poder usar essa coisa do hacker aqui. Mas enfim, continuando. Ele começa a explicar ao hacker, né, supostamente, o que ele tá fazendo. Ele fala que ele não tem partido, não tem ideologia, tal. Aí no meio de uma mensagem que só tem vírgulas, vou deixar aqui printada, você deve estar vendo aí agora, se eu acertei na edição, ele vai lá explicar, quem tiver aí o contato com o Marcelo, por gentileza, informá-lo. E aí é engraçado, né? Fala por gentileza, enfim. Por gentileza, informá-lo de que eu já retirei o 2FA, que havia inserido no Telegram ele. E aí várias vírgulas, aí até que vem um ponto. Teve verificação em 10 etapas. Pá. E aí depois, num outro parágrafo, ele vai falar que esse tal Marcelo pode já resgatar a conta dele, que vocês saibam que eu apenas acessei a Lava Jato, pois havia irregularidades que a população, incluindo vocês, deveriam saber. Mas se eles trabalham, né, gente? Bom, enfim, tudo bem. Aí é que tá o ponto bastante interessante para nós, que é, na sequência, ele dizer: outro sim, vírgula, vale ressaltar que não acessei o dispositivo de ninguém, ponto e vírgula, e aí ele continua a mensagem. Por que é que estamos falando disso? Por que a gente vai falar desse meme, oi hacker aqui, e da continuação desse meme sendo esse outro sim, vírgula, acompanhado desse vale ressaltar? Uma mensagem, ela tem muitos elementos que fazem parte dela. No caso aqui a gente vai destacar a mensagem escrita. Eu vou trazer 4 elementos importantes. O meio em que essa mensagem está sendo veiculada, neste caso aqui é o WhatsApp. A mensagem ela mesma, né? Como é essa mensagem, como é que você escreve e tal. Quem escreve a mensagem e para quem essa mensagem é escrita. Esses 4 elementos são muito importantes. Então, o meio em que a mensagem está sendo enviada é mas não só, um elemento importante para determinar como é que você vai escrever essa mensagem. E o que eu quero dizer com isso? E por que eu estou dizendo que é mas não só?
Eu quero dizer que quando você vai mandar um e-mail para o seu chefe, se ele é alguém que você não tem intimidade e se você está mandando esse e-mail através da sua conta do trabalho, é provável que você seja ou um pouco mais formal, possivelmente há aí alguma política da empresa em que você tem que ter um tipo de postura para o envio de e-mails nessas circunstâncias. Esse é um tipo de e-mail que você manda. Outro tipo de e-mail é um e-mail que você manda da sua conta pessoal para um amigo seu convidando para alguma coisa. A gente faz menos isso hoje, a gente faz mais tudo isso por WhatsApp, né? Então vamos trocar o e-mail, vamos falar que não é o e-mail, é na verdade uma mensagem do WhatsApp. Segue a mesma lógica, ou então você recebendo a confirmação de uma consulta médica por WhatsApp. Vai ter uma característica, essa mensagem, que é diferente da característica da mensagem que você manda para os seus amigos. Veja, a gente usou o mesmo meio, o WhatsApp, mas ainda assim essas mensagens vão ter características diferentes. Por que elas têm essas características diferentes? Porque não depende só do meio, depende também de uma outra coisa, que é para quem é que a gente manda essas mensagens. Então, eu mandando uma mensagem para um cliente é uma coisa, eu mandando uma mensagem para o meu marido é outra coisa. Além disso, depende dessa identidade de quem manda a mensagem também. Então, eu, Janaísa, mandando como esposa uma mensagem para o meu marido é uma história. Eu, Janaísa, mandando uma mensagem como a chefe de alguém, vou ter provavelmente uma outra postura. Tá compreendendo? Então, há muitos eus dentro de mim e eu uso cada um desses eus dentro de mim para fazer essa compartimentação, para determinar como é que eu vou escrever essas mensagens. E isso vai determinar uma série de coisas. Que tipo de vocabulário eu vou usar? Se eu vou usar abreviações ou não, se eu vou usar palavras mais ou menos formais, se eu vou estar mais ou menos preocupada com pontuação, se a minha mensagem vai ser mais ou menos revisada. Um livro, por exemplo, a primeira versão que saiu do autor é bem diferente da versão que vai, por exemplo, para uma livraria. Por quê? Porque passou por uma série de revisões e de adequações feitas ora pelo autor daquele livro, ora pelas pessoas que revisaram aquele texto. Observe, portanto, que depende de muitos elementos como é que um texto vai ser escrito, vai ser enviado, vai aparecer por aí. E isso aqui já é um spoilerzinho do que a gente vai falar no meu maravilhoso curso que começa quinta-feira agora, curso de escrita. Você fique atente para se inscrever pro próximo, tá bem? E aí é isso que traz a graça, entre aspas, e o estranhamento das pessoas diante das mensagens que foram mostradas como sendo mensagens desse hacker que invadiu esse grupo dos conselheiros lá, do MP. Porque quando você imagina um hacker mandando uma mensagem, você não imagina o hacker com tempo de ficar procurando na gramática quais seriam os melhores conectivos para relacionar um parágrafo a outro parágrafo, ou que passaria, portanto, por qualquer tipo de revisão para que esse texto fosse escrito. Ou que um hacker, no seu cotidiano de atuação e de trabalho, teria no seu vocabulário corrente o uso da palavra outro sim. E dizer isso não é implicar aqui um preconceito linguístico. Ai, você está sendo preconceituosa, pobre hacker, ele usa as palavras que quiser. Usa sim, sem problema. Mas uma palavra, por exemplo, como outro sim, é uma palavra certamente hoje muito atrelada a determinados ambientes, como o ambiente jurídico. Então, uma peça jurídica, muito provavelmente, vai conter a palavra outro sim. Uma invasão hacker, muito provavelmente, não terá. Isso não significa que não possa ter, mas significa que dentro de um grupo de pessoas do direito, você ter um hacker que usa outro sim é bastante curioso. É um hacker do direito. Veja, de novo, é uma palavra que só pode ser usada pelas pessoas do direito? É claro que não. Eu estou dizendo aqui que outras pessoas não usariam? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a graça, o meme e o estranhamento das pessoas que geraram os memes vem justamente disso. De que você não espera que esse indivíduo que escreve vá ser um indivíduo da área do direito, porque ele é um hacker. E que o hacker tem mais coisas com que se preocupar do que enfiar no seu texto a palavra outro sim.
Um outro elemento que causa estranhamento e que também gerou muitos memes tem também a ver com essas características que se imagina de uma mensagem de um hacker. Você não imagina que o hacker vai chegar ele mesmo e dizer: oi, hacker aqui. Para não dizer que isso nunca aconteceu, eu vou deixar aqui uma matéria que foi veiculada no Independent, eu acho, que é um caso de um hacker que entrou numa câmera que chama Nest, eu acho, é uma marca de câmeras, e ele começa a conversar com o cara na casa, com a pessoa que mora na casa onde tem a câmera instalada. Então, esse seria um caso do oi, hacker aqui. Mas isso parece menos usual do que o hacker mudar a qualidade das mensagens, do que um hacker pegar as informações que ele quer e ele ir embora. De todo modo, poderia acontecer isso. Mas o estranhamento vem disso, das características que se espera e que não se espera porque em vão. Se espera porque socialmente, culturalmente, são essas as características que vão sendo construídas para esses diferentes tipos de texto. Elas não são imutáveis, pode ser que agora os hackers todos vão usar outro sim. Essas características elas vão mudando ao longo do tempo, mas é por isso que causou tanto estranhamento. E aí toda a combinação é curiosa, né? O e-mail, o WhatsApp, um lugar já mais informal, um hacker que tá com pouco tempo, portanto você tá imaginando que o cara tá ali pegando as informações que ele quer, vai comunicar, se for comunicar rapidamente, vai-se embora. E que, portanto, não vai usar vias tão formais para fazê-lo, né? Recursos tão formais da língua para fazê-lo. Ainda que esteja falando com procuradores, sei lá, juízes. E aí, nesse caso, eu acho que a única coisa que justificaria um hacker usar outro sim, seria o fato de que ele tá aí, né, gente, conversando com juízes. Então, quem escreve e tá... ou procuradores, já não sei mais. Então, quem escreve tá preocupado com para quem está escrevendo e por isso teria um certo rigor. Mas alguém que é desconhecido e que não vai ter qualquer contato posterior com esses indivíduos estaria realmente preocupado com isso? E por que é que se preocuparia exclusivamente nesse pedaço e não em partes anteriores, em que não se usa, só se usa vírgula, não se usa ponto, né? Enfim, eu queria trazer essas ligeiras observações para mostrar o quanto é significativo a gente pensar o que é um texto e por que que esses textos nos causam estranhamentos, não é mesmo? Então é isso, tá? Contexto é tudo nesse mundo, outras coisas também são importantes, mas contexto é fundamental. E se for para resumir, a gente achou muito estranha essa coisa do hacker falar outro sim por conta do contexto em que apareceu essa mensagem, tá bem? Então, e eu sequer vou falar do contexto externo, ou seja, será que esses juízes e procuradores não estão com o cu na mão e por isso estão inventando uma história de que foram invadidos? Será que foram invadidos mesmo? Aí tá lá a PF dizendo que foram efetivamente invadidos. Nem estou falando deste contexto externo sobre o qual outras pessoas poderiam falar melhor do que eu. É isso. Agora acabou. Eu de você passaria a usar outro sim em tudo, assim como usaria em tudo a justificativa do hacker aqui. Tá? Beijo pra você. Curte, comenta e vem financiar esse canal. Beijo. Tchau.